Já percebeu que existe uma grande quantidade de pais e mães que têm muito medo de serem muito autoritários com seus filhos e isso provocar grandes traumas? Eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Não que eu acho que a gente deva ser extremamente autoritários, mas onde é que fica esse balanço? Se a gente tem tanto medo de ser autoritário porque isso vai traumatizar, o que que isso quer dizer, na verdade, sobre a gente? E o que que isso quer dizer sobre como que a gente quer passar para frente ou projetar nos nossos filhos aquilo que a gente está lidando ou já lidou no passado. Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo, você gosta do meu conteúdo, você precisa verificar se você está inscrito no meu canal. Vê aí, está inscrito? Está com o sininho ativado? Então tá tudo bem, só me ajuda a compartilhar ele, porque faz toda a diferença quando você me ajuda a compartilhar os meus vídeos por aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, a ideia que eu tive para fazer essa conversa aqui veio de um e-mail que eu recebi e eu quero ler para você esse e-mail e aí a gente vai partir dele para tentar elaborar um pouco melhor sobre quais são esses dilemas da parentalidade de hoje em dia que faz com que a gente fique tão traumatizado daquilo que foi mais tradicional ou mais autoritário, que normalmente é o que foi aplicado na gente na nossa infância. Então, a gente vai chegar lá. Então começa o e-mail aqui assim: boa noite, Thiago, tudo bem? Ela acertou porque eu estou gravando de noite. Me chamo Tayane e eu e meu marido, Iago, estamos esperando nosso primeiro filho. Parabéns, querida. Poxa, muita boa hora para vocês aí. Já seguimos você e nos interessamos pela educação com apego há 4 anos. Caramba, que legal. Obrigado. Te agradeço por todo o conteúdo tão interessante que nos faz ter um olhar completamente diferente para a criação das crianças. Um olhar amoroso que nos deu muito mais vontade de ter filhos. Puxa, fico feliz de verdade. Nesses anos, passamos por dificuldades para engravidar. Achamos que não seria possível, até que aconteceu. Nosso bebê chega em outubro. Para você saber aqui, eu estou lendo esse e-mail em maio de 2024, então daqui a alguns meses esse bebê já terá nascido. Agora estamos estudando mais do que nunca sobre educação de crianças e nesses estudos surgiu um debate barra dúvida. Qual que é o tom a ser usado com a criança quando ela estiver com algum comportamento indesejado? Aqui eu não me refiro às birras, mas algo que ela não deve fazer, como por exemplo bater no amiguinho, algo que seja sério, que ela realmente precise aprender que não se deve fazer. Teoricamente, dentro da ideologia, da educação com apego, educação respeitosa, sempre devemos tratar os nossos filhos com gentileza, mesmo quando eles não estão se comportando como gostaríamos, e isso faz muito sentido para mim. Porém, algumas pessoas com discursos condizentes com essa ideologia e que pregam o respeito e o não autoritarismo, ainda assim enfatizam que precisamos falar firme nesses momentos. Não grosseiro, mas firmes. Uma delas, inclusive, explica que devemos ficar sérios e falar de forma firme, e isso não pode ser feito, deixando claro o descontentamento, pois ela diz que se em momentos como esse nós falarmos sorrindo ou de maneira gentil e carinhosa, nossa linguagem corporal e nosso tom estão dizendo para a criança que tudo bem ter aquele tipo de comportamento, ainda que as nossas palavras digam algo diferente, principalmente em crianças muito pequenas, que, segundo ela, não compreendem muito bem nossas palavras. Isso gerou um grande debate aqui em casa, pois sim, o que essa mãe me disse faz sentido para mim. Porém, meu marido levantou que isso talvez esbarre em um autoritarismo ou grosseria que não queremos nunca naturalizar com a nossa criança. O que você acha? Mais uma vez, obrigada pelo seu conteúdo, um grande abraço. Bom, Tayane, a primeira coisa que eu queria dizer para você, e talvez você que esteja aí ouvindo essa conversa também se identifique com isso, é que, bom, parabéns, você está já elaborando por uma série de questões que dizem respeito à criação dos seus filhos, né, do seu filho que ainda vai nascer, e você está aí gestando, né? Então é bacana quando a gente consegue separar um tempo especial com o parceiro, né, ou com a parceira, para elaborar sobre esses temas, para conversar sobre isso. Dentro da criação com apego, inclusive, isso daí é o primeiro princípio da criação com apego, né? Quando a gente vai elaborar sobre todas essas questões, não apenas a gestação e parto, mas a criação dos nossos filhos. Então, ponto para vocês. Mas eu acho que quando a gente começa a elaborar demais, a gente começa a esquecer que é tudo na fantasia, né? Eu não estou falando fantasia de uma forma pejorativa. Eu estou falando fantasia porque é de fato uma fantasia, né? Seu filho não nasceu. Você ainda não está no momento em que o seu filho fez algo que é inacreditavelmente errado e que precisa ser, de alguma forma, cerceado. Então, está no campo da fantasia ainda. E as coisas no campo da fantasia, elas costumam ser bastante diferentes das coisas que acontecem na realidade, até porque, até esse momento chegar,
você já será uma outra pessoa. E isso daí é algo que ninguém fala, ou pelo menos eu nunca vi ninguém falando assim, ou talvez poucas pessoas falem, né? Vamos tentar ser assim, não vou tentar ser tão absoluto. E por que eu estou dizendo isso? Porque você ainda vai ter seu filho, você ainda vai passar por um monte de coisa com seu filho que vai mudar bastante as coisas que você pensa, que você fala, como você age e como você se sente sobre você mesma, não só você, mas o pai também. Eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto com esses detalhes, que eu diria que são detalhes, tá? Que vão acontecer daqui a 2, 3 anos, e a gente esquece que daqui a 2, 3 anos seremos outras pessoas. Eu gosto muito de falar com a Anne, né, minha esposa aqui, que quando ela começa a entrar nesses exercícios assim, eu falo para ela assim, olha, você está tentando planejar e deduzir algo que deve acontecer daqui a 5 anos com a cabeça que você tem hoje. Isso não vai ser assim. Porque lá na frente, a sua cabeça, a minha, dos nossos filhos vai ser completamente diferente. E não dá para a gente fazer deduções ou planejamentos, depende do tipo de planejamento. Se for planejar a viagem, tudo bem. Mas assim, entender o que vai acontecer daqui a 5 anos é muito difícil, porque muita coisa vai mudar. Praticamente tudo deve mudar. Então, o resumo que eu quero dizer é, respira, calma. O segundo ponto é que, assim, falando estritamente sobre criação com apego e disciplina positiva, a gente precisa lembrar que a base de tudo está em duas parcelas, que é a gentileza e firmeza. A gente não pode esquecer da firmeza, tá? A gentileza, ela precisa estar ali acontecendo junto com a firmeza. E a firmeza, ela vem nesses momentos em que a gente vai segurar um limite, que a gente vai colocar um limite, vai fazer esse limite ser garantido, que esse limite vai ser segurado. Tem alguns limites que são inegociáveis, então a gente vai manter esse limite. E a gente vai ser gentil no sentido que a gente acolhe os nossos filhos quando eles, sei lá, demonstram uma frustração muito grande frente a um limite que a gente colocou para eles. Mas as duas coisas precisam andar juntas, sim. Eu não acho, inclusive, nesse exemplo aqui que você está conversando, que essa mãe conversou com você, eu não me preocuparia nesse sentido de, se eu utilizar um tom mais suave, eu o meu filho vai achar que está tudo bem o que ele está fazendo, eu estarei recompensando o meu filho pelo mau comportamento. Eu acho esse termo, inclusive, péssimo. Não foi o que ela falou, eu sei, mas é porque as pessoas costumam falar isso. Estou recompensando um mau comportamento. Primeiro que recompensa é horroroso, né, nessa nossa perspectiva de educação não violenta, de, né, uma disciplina respeitosa, de uma criação com afeto. E segundo, porque assim, não é sobre isso. Recompensar um mau comportamento não faz o menor sentido. Sim, entendendo um pouco mais como é que a cabeça das crianças funciona. E aí o que a gente precisa entender, pelo menos que essa que é a minha perspectiva, é quando a gente precisa colocar um limite e algo muito grave aconteceu, como, né, tá aqui no exemplo, seu filho bateu em outra criança e o seu filho precisa entender que aquilo é errado. Aí a gente vai desmembrar para alguns lugares, tá? Esse papo eu tenho que segurar porque esse papo pode expandir pra caramba e falar 2 horas aqui. Mas vamos tentar focar aqui esse caso específico em que a criança ela bateu em outra criança e você precisa dar o sinal para ela de que isso aqui é errado, isso é um limite, você não pode ultrapassar esse limite. Se você faz isso num tom gentil, muito, ai filhinho, você não pode fazer isso, e você tem um tom muito acolhedor, eu acho que isso não é necessariamente recompensar um mau comportamento ou fazer com que a criança entenda que aquilo está tudo bem, mas eu acho que está mais no campo de você passa uma mensagem confusa para a criança. E a criança, ela vai ficar confusa com relação ao que você está tentando comunicar para ela. Eu acho que é muito mais nesse sentido que a criança entende o mundo do que necessariamente eu preciso performar dessa forma, porque senão ele vai entender errado. Não, eu acho que não é questão de entender errado, é questão da gente não passar uma mensagem clara o suficiente e que faça sentido aquilo que a gente está falando, de como a gente está falando, para que ela não se sinta confusa, de tipo, então, peraí, então isso é uma brincadeira? Sabe, quando a gente às vezes fala e faz uma voz muito fina e fala alto, peraí, isso é uma brincadeira? E aí eu vou rir então se é uma brincadeira. E aí eu vou ser punido porque eu tô rindo, porque aí parece que eu tô debochando da situação como um todo. Entende? Vira uma bola de neve. Então eu acho que a comunicação com os nossos filhos precisa ser a mais assertiva possível e a mais condizente possível daquilo que a gente está falando, de como a gente está falando. Então, nesse caso, eu concordo com a sua amiga, sim. E a gente precisa, sim, não fazer um espetáculo de tipo, eu estou muito bravo com você, ou então demonstrar que você está irado. Não, você só reage da forma genuína que você está sentindo, sabe? Então, se eu estou muito... Filho,
Não, filho, você não pode fazer isso, não pode bater no seu amigo, não pode fazer isso. Isso, poxa, machucou seu amigo. E assim, eu tenho centenas não, eu estou exagerando, mas eu tenho provavelmente dezenas de conteúdos falando sobre como lidar com a criança que bate, com agressividade infantil. Dá uma procurada que você vai achar. Mas nesse caso específico, eu acho que é importante a gente representar ali na nossa fala uma coisa que seja mais genuína aquilo que a gente está sentindo, sem forçar a barra para ser mais assustador, mais grave, ou sem tentar sufocar isso e robotizar isso de uma forma que eu vou falar no mesmo tom, sem alterar minha voz. Filho, isso é errado, isso tá, não, você não pode fazer isso, sabe? Então assim, vamos tentar ser mais humano. E é por isso que eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto e a gente esquece que se a gente deixar a gente agir de uma forma mais natural, mais instintiva, a gente dificilmente vai errar, sabe? Então, esse para mim é o caminho que normalmente me guia. Então, sei lá, se um irmão aqui bate em algum outro irmão aqui em casa, eu vou me espantar. Eu vou falar, caramba, eu vou ficar indignado. Isso vai transparecer nas minhas palavras e nos meus gestos. Não porque eu quero que transpareça, mas porque eu quero ser genuíno. E eu quero passar uma mensagem que seja condizente com aquilo que eu estou falando. Então, esse para mim é o ponto principal. Você não causa confusão na criança. Mas ainda assim, lembrando, é importante a gente perceber que esse binômio, firmeza e gentileza, andam juntos nessa história. Então, quando a gente fala, olha, não pode bater, é não pode bater. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter a gentileza para entender que, assim, uma criança de 2 anos, de 1 ano, ela não vai entender que ela não pode bater. O instinto dela é muito mais forte. Ela pode talvez até saber que ela não poderia bater, que não é legal bater, mas ela simplesmente não vai se controlar. Uma criança pequena, ela não controla os impulsos, ela começa a aprender a controlar impulsos, a ganhar algum tipo de domínio sobre isso a partir dos 3 anos de idade. Então, antes disso, ela é muito física. Ela não é tão verbal, ela está aprendendo a falar ainda. Então ela nem consegue ainda comunicar direito a sua frustração. Então, normalmente, ela vai recorrer a, a ser física, vamos dizer assim. Ela vai puxar da mão de um amigo, vai tentar empurrar um amigo que está implicando. Se ela sentir medo, ela vai tentar bater nesse amigo antes dela se sentir mais ameaçada ainda. Então, assim, a gente precisa entender, e aí está na parte da gentileza, o que a criança pode oferecer dentro do desenvolvimento cognitivo dela, do que a gente vai cobrar dela em termos de comportamento. E isso tudo precisa estar conectado e fazendo sentido, entende? Essa é a parte para mim da gentileza. Então, uma criança pequena, de 2 anos, de 3 anos, continua sendo muito grave. Você continua tendo que falar, filho não pode bater, filho faz dodói, e a gente vai falar isso, vai passar a mensagem, mas a gente vai perceber e ter essa noção de que a gente vai precisar repetir isso algumas centenas de vezes até essa informação cair, consolidar e o seu filho começar a controlar os impulsos dele e entender que ele pode falar ao invés de bater. Eu passei isso com todos os meus filhos. Estou passando isso hoje com a Cora, que tem 2 anos. Então, assim, é normal de acontecer com todas as crianças. E aí você pode me perguntar, tá, mas aí é ser só gentil, né? Você está sendo permissivo. O que isso quer dizer? Não estou sendo só permissivo, estou entendendo de onde isso vem e isso vai embasar a minha resposta para a criança. Isso vai embasar a minha, como que eu vou lidar com as situações. Se eu, por exemplo, entendo que o meu filho está começando a bater em um monte de criança na pracinha e ele não está conseguindo mais lidar com o tempo de pracinha dele ali, eu vou simplesmente falar, filho, olha, eu estou vendo que está muito difícil hoje, né, a pracinha, não está legal, você está batendo e a gente sabe que bater não é legal, está na hora então da gente ir para casa, porque não dá para ficar na pracinha assim, não está legal para ninguém, então vamos para casa. E aí sim a gente entende que o limite é esse, ou seja, olha, não está legal, e aí você não pode fazer com que isso se torne uma punição, ou seja, você está sendo uma criança horrível, um menino péssimo, nossa, o pior amiguinho do mundo, ninguém vai ser seu amigo assim. Não, esquece isso. Você só vai falar assim, olha, não está funcionando, né? Então vamos para casa. Consequência lógica, tá? A gente não está fazendo. A ideia é que a gente não quer que os nossos filhos se sintam mal por estar passando alguma dificuldade. Que é a ideia? Eu não vou fazer meus filhos se sentir culpado por ele estar tendo uma dificuldade de convivência, de elaboração, de até regulação emocional, entende? Então, tá bom, não tá legal, então vamos para casa. E aí a criança pode chorar, a criança pode espernear, gritar, ela pode tentar te bater. E aí você, como adulto da situação, vai tentar conduzir essa situação da melhor forma possível, colocando os limites, acolhendo sempre que possível. Mas se ela vai te bater, você não vai deixar o seu filho bater em você, porque você é o adulto, né? Você é adulto, você tem força para
conter seu filho. Olha, tá tudo bem, eu sei que você tá com muita raiva, mas eu não vou deixar você me bater. Essa é a frase importante para a gente dar. É falar o que a gente vai fazer com os nossos filhos. Olha, está na hora de ir embora porque não está legal, então vamos embora. Eu vou pegar você, a gente vai para casa. Isso não é uma ameaça, é uma informação. E você vai pegar, arrumar as coisas e vamos embora. Que tentou te bater porque ficou muito chateado. Olha, eu sei que você está muito chateado, filho, mas eu não vou deixar você me bater. Contém, restringe, a criança vai provavelmente gritar, vai chorar, vai espernear, e aí sim, normalmente nesse processo ela até se acalma depois disso, porque ela consegue extravasar no choro, no grito, tudo aquilo que está ali dentro que ela não consegue nem lidar e gerenciar, mas você está ali, você está presente, você é o porto seguro emocional do seu filho. Entende como é que a gentileza e a firmeza andam juntas ali e elas se misturam nesses momentos? É muito difícil a gente separar, mas acho que dando esses exemplos fica mais fácil. E aí, por fim, para terminar nossa conversa aqui, eu queria falar sobre esse nosso medo, que a gente, meu Deus, eu não posso ser autoritário, não posso ser firme. Se eu for firme, eu estou correndo o risco de ser autoritário. Mas calma, não é também assim. Se a gente parar para lembrar como foi com a gente, como foi nas gerações anteriores, em que era só um olhar das nossas mães, para a gente parar imediatamente o que a gente estava fazendo, esse olhar, ele carrega consigo o medo, o pânico do que vai acontecer, da surra que você vai levar. E o simples fato de você aí ter escrito esse e-mail para mim, estar pensando sobre isso e estar refletindo sobre isso, inclusive, com o seu parceiro, já mostra que você não vai seguir o mesmo caminho que seguiram com você na sua infância. E por mais que eu sei que isso seja um medo inconsciente, isso acontece com a gente é levado por esses medos inconscientes, fique tranquilo, você não vai cair no mesmo lugar que seus pais caíram, caso seja esse o seu medo em última instância. Porque eu sei que tem muita gente que está nesse lugar, sofreu tanto na infância e agora está com filho e fala assim, caramba, eu não posso fazer a mesma coisa. Calma, você está aqui, inclusive, ouvindo essa conversa aqui comigo, você já está em outro lugar, sabe? Não estou nem falando em questão de melhor ou pior, mas você já está em outro caminho que não foi feito, nem talvez nem pudesse, nem fosse possível ser feito na época que você era criança, porque era outro contexto. Nem YouTube existia, então assim, é uma outra época. E isso, inclusive, me leva de volta para o início da minha conversa, onde eu falo que, calma, não dá para a gente tentar imaginar o que, que a gente vai fazer daqui a 5 anos com a cabeça que a gente tem hoje, porque a gente vai ter, tá tão diferente, então não tem muito o que fazer. É a mesma coisa assim. A gente está tentando elaborar ou visualizar aquilo que a gente vai fazer, ou o medo daquilo que a gente vai fazer com base naquilo que a gente recebeu lá atrás, 20, 30 anos atrás, sabe? Então não dá pra gente comparar. E já vai ser diferente, te garanto, vai ser diferente, porque você está aqui, inclusive, disposto a ouvir e a falar sobre isso. Então, é outro caminho, é outra jornada. Outros traumas vão acontecer, porque trauma é inevitável, tá? Nos nossos filhos. Eles vão ter traumas para lidar em terapia, e tá tudo bem, porque faz parte da vivência humana a gente ter as nossas cicatrizes e os nossos traumas, mas não serão os mesmos que você carregou. E sabe, então assim, você está trabalhando bem nessa direção. Então não se preocupe tanto, não fique com tanto medo achando que qualquer coisa que você fizer vai levar você por um caminho horrível de autoritarismo, porque você já está aqui, sabe? É muito difícil que chegue nesse lugar, tá bom? Eu espero que essa conversa tenha trazido um pouco de insights para você, um pouco de acalento no coração, de tranquilidade, para que você aí, querida Tayane, possa ir ter o seu filho com tranquilidade, esperando um dia de cada vez e vivenciando cada desafio por cada vez, e que isso já vai ser de um tamanho bem razoável para a vida de vocês. Mas também fico aqui na torcida que isso tenha feito sentido para você aí, que está me ouvindo, que não é a Tayane, mas é outra pessoa das tantas que me assistem, me acompanham e gostam do meu trabalho. Inclusive, se você gosta do meu trabalho, fica aquele último pedido para você me ajudar a compartilhar esse vídeo por aí. Tem alguma amiga, algum amigo que estão esperando o bebê chegar, que estão com essas questões, manda essa conversa para essas pessoas. Você vai me ajudar a chegar em novos ouvidos e novos corações, e essas pessoas vão te agradecer também por ter um momento para poder pensar sobre outras perspectivas, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.